Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Só para lembrar vocês, trazer a memória de vocês, que nós estamos aí nas 8 alianças que Deus fez com o homem. Nós falamos a primeira aliança, a aliança edênica, no estado da inocência do homem. Depois nós falamos a segunda aliança, que é a aliança com Adão após o pecado. Depois nós falamos da terceira aliança, que foi a aliança com Noé, quando Deus tinha se arrependido de ter criado o homem. Mas lá em Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29, o pai de Noé foi um homem muito sábio e inteligente, colocou o nome de Noé e declarou uma palavra sobre a vida de Noé, que ele ia tirar a fadiga do homem. E ali surgiu a terceira aliança através de Noé. E nós falamos domingo passado sobre a quarta aliança, a aliança de Deus com Abraão, aonde ali nasceu a nação de Israel, onde Deus deu a continuidade, e pela graça e misericórdia de Deus, através de Abraão, nós estamos aqui hoje vivendo as bênçãos de Abraão e tendo Abraão como nosso pai da fé. E hoje nós vamos estar falando sobre a quinta aliança, a aliança com Moisés, no Monte Sinai. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19, e versículo 1. Êxodo capítulo 19, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pôs-se ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acamparam Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto que fiz aos egípcios, como vos falei, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouviste a minha voz, e guardaste a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Glória a Deus. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, fala com a tua igreja nesta manhã. Usa a minha vida para falar com o teu povo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, no culto da ceia do Senhor, e também, Senhor, falando da quinta aliança que o Senhor fez com o homem, em nome de Jesus. Amém. Quem está vivo, deu glória a Deus bem forte. Aleluias. Amados, eu falei quarta-feira que eu nunca senti tanto no meu espírito como eu estou sentindo nesses últimos dias, o quanto a volta de Jesus está próxima. Nós tivemos agora um terremoto que matou mais de 1.700 pessoas.
Tivemos aí enchentes aí em outros países que morreram várias pessoas. Vocês estão vendo a guerra que está para acontecer. Estados Unidos com o Irã. O Irã é aliançado com a China. A Europa já se lançou para também atacar a Rússia. Agora o Uruguai ressuscita a guerra que o Brasil teve com o Uruguai junto com a Argentina no século XIX. O Brasil com a Argentina matou 50% do povo uruguaio. E agora eles estão ressuscitando essa guerra por causa que o Brasil invadiu aí um hacker. Eu sei de onde que é, não vou falar porque nós estamos gravando. Uruguai, e agora eles estão ressuscitando essa guerra do século XIX. E nós estamos aí vivendo os últimos anos, meses e dias para a volta do nosso mestre. E eu tenho sentido isso fortemente no meu espírito. E a última aliança, que é a 8ª aliança, vocês vão ver por que nós estamos tão próximos da volta de Jesus. E aqui nós vemos o que a aliança incluía nessa época, que Deus fez com Moisés junto com Israel. Esta aliança que Deus trouxe para Moisés representa os 10 mandamentos, a aliança da lei. Até então não haveria lei. As 4 alianças que nós falamos não era ainda lei. E surge a lei através de Moisés, porque Deus viu que o homem era duro de coração. O homem era duro de coração. Então Deus teve que colocar a lei para ver se o homem poderia ali se esforçar para guardar os teus mandamentos, para que Deus pudesse cumprir o plano da aliança edênica, que nós falamos da primeira aliança, para que Deus pudesse realizar esta aliança no futuro, através de Cristo Jesus. Então aqui nós vemos, os israelitas seriam o povo escolhido de Deus. No versículo 19, versículo 5, vamos ler. Capítulo 19, versículo 5. Agora pois, se diligentemente ouviste a minha voz e guardaste a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque a terra é minha. Você imagina, Deus fala com Moisés lá no Monte Sinai. Deus faz uma aliança com Moisés, e Moisés então transmite esta aliança que Deus queria com o povo de Israel, a 5ª aliança, dizendo: eu quero fazer uma aliança com vocês, que vocês serão a minha propriedade particular, porque toda a terra é minha. Olha a grande promessa que Deus estava fazendo para Israel. Toda a terra é minha. Eu tenho domínio sobre tudo que vocês estão vendo, e muito mais daquilo que você não consegue ver. Esta aliança que Deus estava fazendo com Israel, que eles seriam propriedade exclusiva de Deus. No Novo Testamento também fala sobre isso, mas hoje não é dia.
Você sabe para que Deus te chamou, não sabe? Você sabe a quem você pertence, não sabe? A tua casa não é algo particular da sua vida. Qualquer um pode chegar e entrar na sua casa sem ser convidado. Qualquer um pode invadir a tua casa, a tua vida particular. E foi para este particular que Deus chamou Israel. Eu não quero que outros deuses entrem em vossas vidas. Eu não quero que vocês construam outros deuses para a sua vida. Eu quero que vocês sejam propriedade minha, particular minha, para que eu possa manifestar a minha glória, a minha presença, o meu poder sobre vocês. Quando Deus chama a nação de Israel, a nação do Egito era mais poderosa. Israel não era a nação mais culta. O Egito era muito mais culto do que a nação de Israel. Israel não passava de uma nação escravizada, um povo escravizado. Vocês conhecem a história de Israel? Era um povo escravizado. Era um povo que não tinha oportunidade de estudar, a não ser receber açoite nas suas costas. Mãe, vendo os teus filhos que nasciam, que eram homens, sendo perseguidos para ser mortos. Olha só quem era essa nação. Um povo que era rejeitado, um povo que trabalhava dia e noite, um povo que via irmãos morrendo do teu lado ali, de fraqueza, de fome, sendo açoitado ali pelo povo do Egito. E Deus vai lá e resgata este povo. Um povo sem ali cultura, um povo sem estudo, um povo ali sem credibilidade. E Deus resgata aquele povo e fala: eu quero firmar uma aliança convosco, que a partir de hoje eu quero que vocês sejam minha propriedade. É por isso que Jesus falou: vinde a mim como estáis. Não importa como que você esteja, vinde a mim, porque eu quero fazer de você morada do meu Espírito, transformar a sua vida, mudar a tua história. Veja que nós era do Egito, eu era do Egito, eu era uma pessoa perdida. E olha o que Deus fez na minha vida, uma propriedade dele, morada do teu Espírito Santo. E foi isso que Deus fez com Israel. Eu estou afirmando uma aliança com vocês. Vocês querem esta aliança? Vocês querem ser a minha propriedade? Vocês querem viver o que eu tenho preparado para vocês? Porque toda a terra, ela é minha. Toda a terra, ela é minha. Eu vou tirar toda a vergonha de vocês. Eu vou tirar toda a marca de sofrimento que vocês tiveram no Egito, no passado. Eu quero dar para vocês o que vocês nunca viveram, o que vocês nunca presenciou diante dos vossos olhos, nem aquilo que chegou aos vossos corações, nem aos teus ouvidos. É o que eu tenho preparado para vocês. Mas para isso eu preciso saber se vocês querem afirmar uma aliança de ser a minha propriedade. E quando Moisés lança esta palavra
sobre o povo de Israel, nos versículos aqui que nós não lemos. Você pode ler toda a história na tua casa. Êxodo 19. Você ouviu todo o povo dizendo amém. Nós concordamos, nós aceitamos todos os mandamentos que o Senhor está propondo para nós, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Diga comigo: Deus é um Deus de aliança. Aí Deus chama. Agora vocês são a minha propriedade particular. Levantará nações contra vocês, levantará povos, reinos contra vocês, mas por vocês ser a minha propriedade, eu vou proteger vocês. É forte, não é? Eu vou proteger vocês. Serviriam como sacerdotes. Seria um reino de sacerdotes e uma nação santa. Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Não tem como a gente ser propriedade exclusiva de Deus e não ter essa palavra aqui, santa, santidade. Foi essa aliança que o Senhor faz com Israel, e Moisés apresenta-lhe os 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20. Ali estão os 10 mandamentos que Deus apresenta para o povo de Israel, e todo mundo abraça a causa, porque Deus falou: a terra toda é minha, e eu quero que vocês sejam minha propriedade particular, mas também que vocês sejam vistas como uma nação santa, uma nação eleita para viver a minha santidade, para viver os meus mandamentos dentro de vós. E quando Jesus nos escolheu, Ele nos escolheu para quê? Para que nós também fôssemos um povo santo, um povo eleito, sacerdócio real, morada do Espírito Santo de Deus, a qual sem santidade ninguém verá a face de Deus. E essa promessa que Deus fez para o povo de Israel, fazendo uma aliança. Como foi a aliança feita? Diga comigo: como foi a aliança feita? Primeiro, Deus fala com Moisés numa nuvem escura, para que o povo pudesse ouvir a sua voz. Deus fala com Moisés dentro de uma nuvem escura, para que o povo pudesse apenas para ouvir, porque ninguém poderia ver a face de Deus, que morreriam. Mas quando Deus fala isso para Moisés, para que o povo pudesse ouvir a tua voz, Deus falando com Moisés, Deus estava chamando o povo para uma intimidade. Diga comigo: intimidade. Se nós não tivermos intimidade com Deus, se você não ouvir a voz de Deus no decorrer da sua caminhada como cristão,
você está caminhando, como disse aquele louvor daquele rapaz da Igreja da Graça, o moreninho, você está indo para o Belelé, porque você ouve vozes de todos os lados. E como você não consegue ouvir a voz de Deus? Não é através de uma buzina que você ouve, que você é alertado do trânsito. Não é através do sensor atrás do seu carro que começa a apitar que você está tendo um alerta. Não é através de uma fala que você recebe direção de alguém, a não ser que você seja uma pessoa especial para entender só por sinais. Caso contrário, é através de uma voz. E esta voz, ela é de Deus, para conduzir você no caminho que você tem que andar. Então o Senhor, Ele fala, Deus falou com Moisés numa nuvem para que o povo pudesse entender que verdadeiramente o Deus de Moisés, Ele existe. Segundo, Deus mandou que o povo se purificasse para adorar em santidade. Leia depois lá na tua casa, Êxodo, capítulo 19 inteiro, para você ver. Deus manda o povo se santificar, para que pudessem adorá-lo em santidade. Essa semana eu ia tomar uma decisão muito forte, mas como a pastora ela é rica em misericórdia, eu ouvi ela. Eu ia tomar uma decisão muito forte aqui do grupo de louvor. E aí, Moisés, ele estava ensinando o povo a andar em santidade com Deus, porque Deus, dentro da aliança, Deus estava exigindo santidade do povo para que pudesse andar com Ele. Porque se nós não andar com santidade, em santidade, nós não andaremos com Deus. Sim ou não? Esta é a quinta aliança que o Senhor faz com Deus. No terceiro dia, Deus desceu sobre o monte Sinai, no meio do fogo. Gênesis capítulo 19, 18 e 19. Diz assim: respondeu-lhe Ló, 19, 18. Êxito. Eu falei, é tudo êxito, não tem nada de Gênesis não. Respondeu-lhe Ló. Todo o monte, desculpa, vocês estão me ouvindo aí. Todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor desceram sobre ele em fogo. 19. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Eu queria até se colocasse a trombeta aí, se pudesse colocar. Olha só, Moisés sobre o monte Sinai. E Deus então começa a falar fortemente. Oh, glória. E a voz de Deus era como uma voz de trovão. E quanto mais Deus ia falando com o povo, mais o som de trombeta ia aumentando. E é por isso que a Bíblia fala que a presença de Deus era como conta de orvalhos para o povo de Israel, de tão real
uma aliança de temor, uma aliança de comunhão com a presença de Deus. Obrigado, Tainá. Foi para isso que Deus chamou. Quando mais Moisés ouvia a voz de Deus, mais os anciãos sacerdotes tocavam trombetas. E quando mais a voz de Deus ia aumentando, mais o som ia aumentando, como Levi faz comigo aqui. Sabe por quê? Porque a presença de Deus foi tão real que era como gota de orvalho caindo. Quando o orvalho está em você, não sente o orvalho pegando em você? Era assim. Muitas vezes eu ando dentro da minha casa assim, eu sou meio louco. Eu ando dentro da minha casa. Você me vê esse pastor duro assim, às vezes, né, severo, aqui na igreja, tem que ter uma postura. Mas dentro da minha casa eu não passo de uma criança. Se você vê tantas brincadeiras que eu faço dentro da minha casa, eu sou uma criança. O meu filho sabe como que eu faço. Às vezes minha esposa, ela vai no banheiro, ela vai no closet. O meu filho está lá deitado, lá com o celular. Isso à noite. Eu estou lá deitado na cama. Quando ela entra, eu jogo coberta para lá e pulo. Vou correndo no quarto do meu filho. Aí a pastora, quando ela aparece, vem sair do banheiro, lá do closet, lá quando ela vai lá. Parabéns pra você. Eu sou uma criança. Faço cosquinha quando eu entro debaixo da cama. Sabe por quê? Porque eu tenho a alegria de Deus dentro de mim. Eu não gosto de jiló, mas eu tenho pé de jiló plantado na minha casa. Essa semana eu enchi a mão de jiló para dar para ela. Porque a partir do momento que você passa a ser, presta bem atenção, a partir do momento que você passa a ser propriedade exclusiva de Deus, lá em Neemias, o Senhor falou, Neemias falou que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Como que você pode viver dentro da sua casa amarrado, esquisito, dando coiso para lá, dando coiso para cá? Não. Você tem uma aliança com Deus eterno. Tem que haver alegria dentro de você. Você não pode deixar que nada venha roubar a tua alegria. Tem que ter esses momentos de glória. Por isso que as trombetas soavam, porque o povo estava vivendo um momento de experiência com Deus. E a tua casa tem que ser uma casa de experiências com Deus. Moisés levou o povo para fora do arraial para ter essa experiência com Deus. Deus se manifestava de forma tão real, que o povo nem lembrava aonde eles estavam, no meio de um deserto. O povo não lembrava que estava no meio de um deserto, de tanta realidade da presença de Deus. E muitas vezes você levanta para trabalhar e você já começa a pensar em coisas que você não deveria pensar. Você já murmura, já reclama, e você esquece que você é propriedade exclusiva de Deus. Você não pode sair da tua casa sem orar. Você não pode se levantar e esquecer de dar bom dia, Espírito Santo.
Você não pode levantar e esquecer de entregar o seu dia nas mãos de Deus. O Senhor tem uma aliança com você. O Senhor tem uma aliança conosco. As marcas de uma aliança, ela se manifesta dia após dia. Eu tenho que sair daqui hoje molhado na presença de Deus. Como hoje é um culto de ceia, eu diminuí algumas coisas sobre a aliança de Moisés com Deus. O que essa aliança de Moisés representava com Cristo. O que essa aliança de Moisés representava com Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, versículo 1, ou acompanha pela televisão. Isso aqui é muito forte. Mateus capítulo 17, versículo 1. Deixa eu encontrar aqui também. Diz assim: a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, falando com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais, ó glórias. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Olha como Deus preparou esta aliança para cair na ceia do Senhor. O que esta aliança de Moisés, entre Deus e Moisés, tinha a ver com Jesus Cristo? Jesus pega ali João, Tiago, Pedro, vai para o monte bem alto, dizendo: eu vou levar vocês para uma nova experiência. Nós, como igreja, nós precisamos de uma nova experiência. As nossas experiências com Deus precisam ser renovadas.
Nós não podemos viver só com aquela experiência antiga, como muitos pregadores estão vivendo hoje, que não lê mais Bíblia, vive de uma experiência antiga. Não, Deus faz novas todas as coisas. Não observar que o sol está nascendo. Eis que tem coisas novas preparadas para ti, novas experiências, novas visões. Deus tem coisas preparadas para você. Aqui Moisés e Elias estava mostrando para aqueles 3 discípulos o acordo de uma aliança, plano de salvação. Diga: Deus tem plano de salvação para todos que creem no seu nome. Moisés e Elias estavam ali para fazer uma afirmação. Diga comigo: afirmação. Olha como a Bíblia é rica. Moisés representava a aliança da lei. Diga comigo: lei. Moisés, quando ele aparece ali para Jesus, ele estava apresentando a aliança da lei. E quando Elias também aparece junto com Moisés, Elias estava apresentando a aliança dos profetas. Diga comigo: aliança da lei, aliança dos profetas. Era uma aliança que Deus tinha com eles. Presta bem atenção. Era uma aliança que Deus tinha com eles. Nós vamos falar de Jesus, que é a última aliança, mas hoje vou dar apenas uma pinceladinha bem rapidinho para vocês entenderem o que significa isso aqui. Elias representava a aliança dos profetas. Demonstraram aprovar, olha só, eles dois ali representavam 2 alianças. Demonstraram aprovar Jesus, a sua aliança superior a que eles mesmo haviam feito com Deus. Olha que coisa rica. Moisés e Elias vieram para apresentar para Jesus, mostrar para Cristo Jesus, e os 3 discípulos como testemunha que a aliança de Jesus para com o homem e também para com Deus era uma aliança superior. Todas as alianças que Deus fez com os homens anteriores. Pastor, o senhor tem prova disso? Tenho. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quando ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Cadê o glória a Deus? Aqui nós vemos esses homens afirmando para Jesus e os 3 discípulos como testemunha que a aliança de Jesus ela era superior a todas as alianças que Deus tinha feito para com os homens. Deixa eu tomar água aqui. Veja o quanto Deus é poderoso. Significa que aquela aliança que Deus fez com Moisés,
diante dele, uma nação santa, ele falou que a aliança que Deus fez com Jesus para comigo e com você, hoje nós carregamos o próprio Deus dentro de nós. Não, vocês não estão percebendo. Hoje você carrega Deus dentro de você, porque o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E aí, Hebreus 9:15, para concluir: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, diga glória a Deus, ele interviu a morte contra as nossas vidas, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Olha só, as alianças anteriores eram oferecidos cabritos uma vez por ano, mas ele veio para trazer aqui uma nova aliança, para redimir tudo aquilo que era transgressões contra Deus através das nossas vidas. Receberam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados de Deus. Deus chamou a nação de Israel e falou: vocês serão a minha propriedade exclusiva, nação santa. E Jesus representa esta aliança, que nós somos chamados e eleitos de Deus para carregar a santidade de Deus em nossas vidas todos os dias, porque nós fazemos parte desta aliança, aliança de sangue, o sangue que foi derramado em nosso favor. Aleluia! Aqui está a nova aliança. Aqui está o sangue da nova aliança, que foi derramado em nosso favor, para que hoje você fosse propriedade exclusiva de Deus. Por isso que eu sempre falei: eu não pago pau para ninguém. Não existe ninguém famoso para mim. Não existe ninguém mais rico do que eu, e nem mais famoso do que eu. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque eu carrego o nome de uma pessoa que ele nunca se apaga. Ele é mais famoso tanto nos céus como na terra, em qualquer outro lugar, até mesmo no inferno. Todo mundo tem o nome dele. Ele tem toda a terra, ele tem todos os céus, ele tem todo o poder, e eu sou filho dele. Como que alguém pode ser mais rico do que eu, se eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, das promessas do Pai, Criador dos céus e da terra? Não tem nome, igreja. Oh, igreja, valoriza a sua pessoa, te valoriza. Você pode morar num barraco, mas você é herdeiro com herdeiro das promessas de Deus.
de uma pessoa que tem muito dinheiro e você que não tem. A única coisa que ele faz, diferente de nós, é satisfazer o homem exterior, sim ou não? Vestir as melhores roupas, fazer os melhores passeios. O que adianta que tudo isso não vai entrar no reino de Deus? Agora, quando você se coloca em lugar de propriedade exclusiva de Deus, você vai dizer assim: complexos de inferioridade não faz parte deste lugar. Desânimo não faz parte desta propriedade. Fraqueza não faz parte desta propriedade, porque ela é exclusiva. Ela é do Criador. Eu sempre carreguei um princípio no meu coração, que quando eu estou orando, pode vir a pessoa mais conhecida pelos homens me ligando. Pode ser o homem mais rico do mundo, pode ser o presidente da república, que eu não quero nem ouvir a voz dele. Pode vir quem quiser falar comigo. Neste momento eu estou falando com o superior dos superiores. Eu estou falando com meu Pai celestial. Ninguém pode interromper a minha conversa com Ele. E foi por isso que Ele falou: quando você for orar a mim, falar comigo, entra no teu quarto, fecha a porta, para que ninguém venha te incomodar, porque o nosso bate-papo é muito sério. Diga: eu sou propriedade. Não, vou repetir. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Diga assim: nessa propriedade não tem corrupção. É diferente de lá. Dentro de você não tem corrupção, não tem transgressões, não tem o pecado. Você comete falhas, porque aquele que fala que não comete pecado já pecou, mas você não é praticador do pecado, porque você é justificado por aquele que fez uma nova aliança através do teu sangue derramado na cruz. Se coloca de pé, por favor. Vamos celebrar a ceia, orar, falar com Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso.